Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, seguindo aqui no projeto Questões do Livro, que a gente está gravando para o Telegram, lá vai a questão 6 do simulado 30. Então, eu vou comentar com vocês a questão e o gabarito, para que a gente possa discutir alguns aspectos gramaticais, sintáticos aqui, de semântica também. Olha só, ah, com base nos aspectos linguísticos e gramaticais do trecho retirado do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá. Primeiro item diz o seguinte: a supressão da preposição de, um destaque em. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Quer dizer que se tirar a preposição de, mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto. Tenho a impressão que sou um objeto fora de uso. Bom, o sentido original até que talvez pudesse manter, né? Muita gente fala assim a preposição, todo mundo entende. Só que a correção gramatical aí ficaria prejudicada, porque se o termo impressão rege a preposição de, então se eu escrevo sem a preposição de, obviamente que eu não estou mais mantendo a correção gramatical, né? Fica em desacordo com o padrão formal no que concerne a regência. E aí? Não mantém. Questão item 1, errado. Vamos ver aqui o item 2. Além do sujeito e do verbo intransitivo, todos os demais termos contidos em aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver. São adjuntos adverbiais. O que está dizendo é o seguinte: aqui é adjunto adverbial, na favela é adjunto adverbial, quase é adjunto adverbial, com dificuldades, que é uma locução, né? É uma locução adverbial de modo, adjunto adverbial. E para viver, que é uma oração subordinada adverbial final, também é adjunto adverbial. Quase tudo está certo, menos o quase. Porque, repara, para a gente estabelecer que uma palavra pertence a uma classe gramatical, a gente tem que fazer 3 testes. Primeiro é o teste morfológico, né? Para ser advérbio, não pode flexionar. Tá bom, o quase não flexiona, nem gênero, nem número. Então, no aspecto morfológico, confere. No aspecto sintático, é um termo adjunto, não é termo nuclear. Tá bem, aqui também é um termo adjunto. Mas no aspecto semântico aí fura, porque o advérbio ele só pode funcionar como modificador ou de verbo, ou de adjetivo, ou de outro advérbio. E ele está do lado do pronome indefinido, todos que está funcionando como um pronome substantivo. Inclusive, está funcionando como sujeito. Então, é um pronome indefinido substantivo. Ué, então o quase é adjetivo, mas aí se você for usar o critério morfológico, uma estrutura ser adjetiva, ela tem que flexionar. Ué, e aí como é que pode? Não é adjetivo e não é advérbio? Realmente. A gramática, ela estabelece o seguinte: o adjetivo, ele sempre modifica substantivo. O advérbio, ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, esse quase aqui, ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele não pode ser classificado nem como adjetivo e nem como advérbio. Aí a gramática criou, vamos dizer assim, uma classificação especial para essas palavras que ficam no entrelugar. Um amigo meu costuma dizer que essas estruturas são os advérbios dos substantivos, né? Uma estrutura que não flexiona, mas que está associada a um substantivo. São as palavras denotativas. Essa, no caso, é uma palavra denotativa de exclusão, certo? Palavra denotativa de exclusão. Então, a palavra denotativa é uma palavra que tem as características do advérbio, mas que semanticamente se associa a um substantivo. Então, essa aqui é uma palavra denotativa de exclusão. Quase todos lutam, nem todo mundo luta.
Então, não é adjunto adverbial, é palavra denotativa de exclusão, enquanto o item 2 é errado. Agora vê o 3. Mas quem manifesta o que sofre sou eu. Esse é o período 1, período 2. Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Bom, ele está falando que as palavras que em destaque têm o mesmo valor semântico de exclusão, mas apresentam classificações morfológicas diferentes. Bom, primeiro caso, a palavra que está em destaque é o só. O segundo também. Então, olha lá o primeiro caso. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. Eu, pronome pessoal que está funcionando como sujeito, pronome substantivo. Então, no mesmo caso de item 2, o só está associado a um pronome substantivo. Se ele está associado a um pronome substantivo, e ele, nesse caso aqui, não pode flexionar, eu não posso chamar de advérbio, eu não posso chamar de adjetivo. Então, eu tenho que chamar de partícula denotativa, esse caso de exclusão. O outro caso, eu gosto da noite só para contemplar. Aí o só está modificando a oração subordinada adverbial, que funciona como um adjunto adverbial. Então, o só, no segundo caso, é adjunto adverbial. No primeiro caso, partícula denotativa de exclusão. Segundo caso, adjunto adverbial de exclusão. Em classificações morfológicas diferentes, mas valor semântico igual, que é a de exclusão. Então, item 3 está certo. E o item 4 é a classificação da partícula Q, né? É o dinheiro que não sobra para aguardente. Ele está dizendo que é uma partícula expletiva, lembra? E partícula expletiva pode ser retirada sem prejuízo gramatical e semântico. Bom, de cara já está errado. Porque se é partícula expletiva, obviamente que ela estaria colocada para produzir realce, para produzir um valor semântico, uma valorização semântica para a estrutura completa. O de cara já está errado. Mas, vamos lá, ele fala em prejuízo gramatical. Realmente, quando eu tenho uma partícula expletiva, por exemplo, eu é que não vou, na verdade, estou dizendo eu não vou. Realmente, ela não traz prejuízo nem gramatical nem sintático. Mas aqui, repara, é o dinheiro que não sobra. É o dinheiro não sobra, isso não faz o menor sentido. Na verdade, esse que ele está retomando dinheiro. Então, ele é um pronome relativo. Quando a gente vai analisar a partícula que, a gente tem quase sempre a opção conjunção ou pronome relativo. Mas eu consigo diferenciar as estruturas se eu, por exemplo, puder substituir pela palavra anterior. No caso, que está substituindo dinheiro. Então, ele é um pronome. Ele não é a partícula expletiva, coisa nenhuma. Ele é pronome relativo. Então, está errado duplamente, né? Está errado por chamar de partícula expletiva. E ainda que fosse partícula expletiva, se eu retiro, é claro que eu vou ter um prejuízo semântico, né? Então, essa está muito errada. Talvez até tenha sido a mais fácil entre todos os itens. Foi moleza, espero que vocês tenham gostado e anotado aí, sobretudo, essas orientações sobre partícula denotativa. A partícula denotativa é o advérbio substantivo, gravem isso. E, claro que eu estou falando, brincando. A partícula expletiva é uma estrutura de realce que não tem valor sintático na oração, mas tem valor semântico. É isso. Um abraço para todos. Até a volta. Espero que a gente possa se encontrar projeto, nesse projeto Telegram do livro. Um abração para todos aí.